assunto, o que você trouxe aí na tua coluna também, acabei de mostrar aqui no telão, que o PT está temeroso com a mudança que o empresário Augusto Lima, que é ex-sócio do Daniel Worcaro, que ele fez na equipe de defesa. Conta pra gente, pra nossa audiência, quem é o Augusto Lima e por que é que o PT está com tanto receio do que é que ele possa falar? Pois é, gente. Augusto Lima é o principal sócio de Daniel Worcaro, nome grande ali, ex-aliado de Daniel Worcaro, dono do Banco Master. O que acontece? Qual a relação do Augusto Lima com o PT da Bahia? Augusto Lima é baiano e ele comprou há alguns anos o Cred Sexta, que era uma rede de supermercados que é feita para servidor do governo da Bahia. Então ele comprou essa rede na mão do Estado, né, na mão do governo da Bahia na época, e comprou junto com cartões de crédito, o Cred Sexta. Então ele passou a oferecer o mercado, né, e cartões de crédito para servidores públicos. Deu bom negócio na Bahia e ele vai e espalha o Cred Sexta em vários estados do país. Nesse momento, ele conhece Daniel Worcaro e aí eles formam uma sociedade. Então, Augusto Lima conhece Daniel Worcaro pelo Cred Sexta e se torna o maior sócio dele no negócio do Banco Master. Augusto Lima comprou o Cred Sexta na mão de quem? Na mão de Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, nome grande do PT da Bahia. Nessa época, Jacques Wagner, que é alvo do caso Master, também tinha uma relação, tem, na verdade, uma relação muito próxima com Augusto Lima. Os políticos do PT da Bahia têm relação de amizade com Augusto Lima, alguns nem negam, inclusive. E a PF apontou, no relatório que saiu, pelo menos 74 ligações entre Jacques Wagner e Augusto Lima. Ontem, a nossa colega aqui, Manuela Alcântara, deu na coluna dela, Rafael, que Augusto Lima resolveu mudar a estratégia. Ele disse que não vai delatar, mas que ele vai falar mais. E ele também só ficou com 2 advogados agora, que é o Sebastião e outro advogado, Tiago. Então, assim, ele manteve esses 2 advogados, né, ali no caso, mas 2 advogados, o Pedro Ivo e tem outra advogada, que eu não me recordo o nome, que saiu da equipe de defesa dele ali, justamente porque ele muda essa estratégia. E isso, obviamente, chama a atenção, né, acendeu alerta ali integrantes do PT. Por quê? Se Augusto Lima falar, né, o que aconteceu, o que ele pensa, a casa de muita gente vai cair, obviamente. Justamente por essa relação. Que não só o PT, mas se a gente for pensar em Master, em PT no Brasil, é o PT da Bahia, assim, que tem mais relação com Augusto Lima e com o Banco Master, mas eu imagino que tem uma preocupação, um receio, né, aí, do que ele possa falar, do que possa vir à tona com essa mudança de estratégia agora na defesa de Augusto Lima. Então, ontem de noite, na verdade, o pessoal já acendeu ali um alerta, chamou a atenção e, obviamente, é claro que preocupa, especialmente ano eleitoral. Rafael. Abri sua coluna aqui, inclusive, que em março deste ano você já trouxe uma nota em que você apontava como Augusto Lima estava triste com algumas falas do PT da Bahia em relação a ele, porque muitos políticos lá da Bahia, que têm relação muito próxima, como você disse, com ele, chegavam a dizer que ele era aquele cara. Lembrando que o Augusto Lima, ele chegou a ser preso por conta da Operação Compliance Zero e... Então, essa mágoa pode estar aumentando. Isso também implicaria aí nessa necessidade de procurar novos advogados, né? Exatamente. E ele continua magoado, viu, gente? Informação também aqui de bastidor. Ele continua magoado com a forma como os políticos falam dele, né? Augusto Lima está em prisão domiciliar. Ele não fala com ninguém além da defesa. Mas o que a gente tem de informação é que ele fica magoado com uma forma como os políticos têm falado dele, políticos que ele considerava amigo. Agora, sim, é muito natural, né? Ele está no olho do furacão, ninguém vai sair, é muito difícil sair em defesa dele, né? Mas como havia ali uma relação de amizade, imagino até que de troca de favores, a gente vê até o apartamento mesmo, né? Que a PF encontrou lá de 2,5 milhões de reais, que o Jacques Wagner fala que o Augusto Lima comprou para ele comprar, para dar para a filha, enfim, enrolação. Mas a gente vê que existem ainda, até hoje, ele continua magoado com alguns personagens pela forma como vem sendo tratado. Mas não há outra forma de tratar, de falar sobre isso, especialmente em ano de eleição, né? É difícil que alguém saia em defesa dele. Rafael. Milena, eu queria também que você pudesse dar um resumo pra gente de como o PT da Bahia se tornou um calo no sapato da campanha presidencial deste ano. Porque a gente está falando aí de Augusto Lima, a gente está falando de Jacques Wagner, são muitos nomes que estão
dentro desse olho do furacão que você acabou de citar e que podem sim fazer com que esse furacão saia da Bahia, e olha que a Bahia é grande, e pegue até aqui o povo de Brasília. Exatamente. O PT da Bahia é o PT que mais, se a gente for falar, né, PT Brasil, é o PT hoje que mais tem marcas digitais do Banco Master, justamente por causa da relação com Augusto Lima, que era o principal sócio de Daniel Worcaro. Embora o PT da Bahia coloque desse carimbo, né, de Master, a gente não vê isso, Rafael. Claro que a gente vê nacionalmente, por exemplo, um impacto na imagem do Jacques Wagner, mas não é isso que eles estão esperando e nem que as pesquisas estão apontando lá na Bahia. Veja, Jacques Wagner está no olho da crise do Banco Master, né? Mas ele diz, e as pesquisas mostram isso, que ele vai ser eleito senador na Bahia. Porque para o eleitor da Bahia, outros temas pegam mais. Por exemplo, se fosse uma questão de crise no INSS, sim, isso pegaria mais do que o Banco Master. Então, há aí uma avaliação e quase que uma certeza do PT da Bahia que Jerônimo, Rui Costa e Jacques Wagner serão sim eleitos e que vão aí dar muitos votos, segundo eles, para o presidente Lula. A gente tem que acompanhar para ver. Jacques caiu uns pontos na pesquisa, mas ainda continua ele e Rui como favoritos para o Senado Federal. Não é pouca coisa isso, a gente consegue ter a dimensão do poder que o PT tem na Bahia por isso, né? O Jacques Wagner está no olho de uma crise. Veja, né? Alvo da PF, apartamento, ingresso de show de Taylor Swift, tudo isso, contrato de milionário, ilha. Ainda assim, ele aparece como um dos favoritos. Então, assim, é um fenômeno que acontece no Nordeste, né? Ciro Nogueira também está aí para explicar isso, assim, que é um fenômeno que acontece especialmente em estados de lá. A gente vai continuar acompanhando, mas eles garantem que eles vão... Até uma fonte me disse, olha, está acontecendo tudo isso, mas o que importa é que a gente vai desembarcar em Brasília aí depois da eleição com muitos votos para Lula. Vamos aguardar para ver. E só lembrando que tanto a sua Bahia quanto o meu Piauí são lindos, independentemente desses escândalos. Então, visite a Bahia, visite o Piauí e visite a coluna de Milena Teixeira aqui no Metrópolis.com. Obrigada, Rafael, e obrigada à nossa audiência. Olha, mais um breakzinho para você que está nos acompanhando.